Irmãos, livro de Josué, capítulo de número 4. Os irmãos que têm a Bíblia, abra a Bíblia Sagrada, seja ela no seu aplicativo, na sua aplicação. Quem já encontrou, diga amém. Sucedeu, pois que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vós significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Digo melhor, vamos ao versículo de número 7. Então lhe dizeis: estas águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas, aleluia, do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de, serão para sempre o memorial para os filhos de Israel. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra, e diante desta palavra eu quero trazer um tema: o sobrenatural de Deus. Quando o sol amanhece, a Bíblia diz que ele amanhece para o ímpio e para o justo. Quando Deus abre os céus e a chuva cai, a Bíblia diz que a chuva ela cai para o justo e o ímpio. Sim ou não? Quando você trabalha e tem o teu sustento, você começa a desfrutar dos recursos que Deus te dá. A sua família também desfruta dos recursos que Deus te dá, e assim sucessivamente. Isso nós chamamos de coisas naturais. Não sei se os irmãos percebem. Isso nós chamamos de coisas práticas. Isso nós chamamos de coisas que o ímpio recebe. Isso nós chamamos de coisas que o justo recebe. Isso nós chamamos de coisas que nós lidamos com o cotidiano.
Mas eu tenho para você boas novas. Eu tenho para a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou referindo também ao pregador, porque eu também sou igreja. Quando eu digo para você, eu estou me referindo aos pastores que estão aqui no altar, eu estou me referindo a toda esta comunidade que está aqui, aleluia. Eu digo que eu tenho boas novas para você. As boas novas que eu tenho é que Deus quer te tirar do natural e te levar ao sobrenatural desta vida. Eu não ouvi o glória. Eu vou falar de novo. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus não quer que você fique apenas na zona do natural, mas que você possa viver o sobrenatural. Quando nós olhamos para o texto sagrado, isso aconteceu com Moisés. Eu imagino, pastor Hermínio, Moisés, um homem muito bom. Aliás, a Bíblia diz que ele era um homem bom. A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem pacífico. As suas características eram de um homem manso. E mansidão, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala dos frutos do Espírito. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Moisés, ele era um homem bom, um homem manso. Mas Deus olha para Moisés e ele diz assim: eu estou escolhendo ele, e eu mostrarei a ele o sobrenatural, coisas que os seus olhos nunca viram. Alabaia ceia, alabaia ceia, alabaia ceia. As suas mãos irá tocar em coisas que nunca tocaram. Eu mostrarei a Moisés o quanto eu sou o que eu digo na minha palavra. Eu sou o que sou, e fora de mim não há outro eu sou. Fora de mim não há outro eu sou. Eu sou o único que sou. E fora, cadê esta igreja que está perante aquele que diz eu sou, e fora de mim não há outro eu sou? Deixa eu ver, cadê a igreja? Cadê a igreja que está na presença do eu sou? Eu sou, e fora de mim não há outro. Então eu mostrarei a Moisés: levanta-te, e eu te escolho para tirar o meu povo do Egito. Mais de 400 anos. Algumas nações já haviam partido na escravidão. E eu não vou entrar em detalhes, é só a introdução. Você sabe o que é que Deus fez através de Moisés.
Moisés tira o povo do Egito. Você conhece quanto eu a história da travessia do mar? Eles agora estão do outro lado, e a Bíblia diz que eles avistam a terra prometida, a saber, Canaã. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, você vê a terra, mas você não entrará na terra. E eu já te mostrei o quanto eu sou o que sou. Eu já te provei, aleluia, o meu sobrenatural. Mas você não entrará na terra. E o capítulo que nós acabamos de ler, nós lemos sobre o homem chamado Josué. Repita comigo: Josué. Sucessor. Diga: sucessor de Moisés. Então preste atenção. Moisés, você não entrará na terra, mas eu escolhi a saber, Josué. Este sim entrará e conduzirá o povo à terra prometida. Quem está compreendendo, levante a mão. E agora, nesta mensagem, eu quero te ensinar 4 coisas que Josué teve que fazer. 4 atitudes. E eu vou ser breve para não trazer cansaço. Que foi necessário Josué fazer, ou Josué tomar, para que o sobrenatural de Deus acontecesse. A primeira coisa que eu te ensino e que Josué precisou fazer é perder o medo. O medo, em alguns momentos da nossa vida, é excelente, mas o medo nos restringe. O medo nos leva a uma zona que nos trava, que nos para. Existem muitas pessoas que são capacitadas. Existem muitas pessoas que são escolhidas. Existem muitas pessoas que têm capacidade, mas o medo não leva elas ao sobrenatural. O capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor disse assim a Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Em outras palavras, eu já sei que você sabe a luta que Moisés passou. Eu já sei o que você sabe, as provações que Moisés passou. O povo sempre em rebeldia, o povo fazia o concerto e amanhã desviava-se do concerto. Mas, aleluia, não pare, Josué. Ou seja, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, aleluia, porque tu farás este povo herdar
a terra que jurei aos seus pais. Pode aplaudir. O medo. Você só conseguirá vencer o medo fazendo, praticando, exercendo. Existem jovens que têm medo e vivem ansiosos com os seus estudos, com o seu quadro acadêmico. Existem pais que estão ansiosos e preocupados com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua família, com o seu ministério. Existem pessoas que estão recuando porque elas viram que há um grande desafio nesse chamado e nesta posição que Deus o colocou. Mas Deus está dizendo a você, assim como disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, vença o medo, porque você não está sozinho. Eu já estou à frente de você. Oh glória! Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no altar quem recebe. Aleluia. O medo é natural. Não é demônio. Não é macumba. É natural. Mas você é possível vencer através da confiança. Josué, ele teve um bom mentor. Repita comigo: um bom mentor. Alguém que o orientou. Alguém experiente, alguém que tinha vida com Deus. Então por isso eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a sua atenção. Quem está te aconselhando é capaz para tal coisa? Quem é o teu mentor? Ah, pastor, o Espírito Santo, claro, ele é primordial. Sem ele, jamais nós estaríamos aqui. Mas cada um dos pastores que aqui estão, cada um das obreiras, dos obreiros que aqui estão, em algum momento da sua vida, você teve um mentor. Você percebe que de alguma maneira nós copiamos. Quando eu digo copiamos, no sentido de ter como exemplo. Vocês percebem isso ou não? Vocês percebem isso ou não? Por exemplo, nós temos um grande exemplo do nosso saudoso missionário, o fundador desta obra. Qual é o exemplo, a mentoria que o nosso saudoso deu para este ministério? Oração, amor às almas, santidade, compromisso integral com a obra de Deus. E quando nós olhamos para o líder fundador desta igreja, nós o entendemos, aleluia, como um grande homem de Deus.
Fecha o parênteses. Agora presta atenção. Josué, ele teve um grande mentor. Quem foi o seu mentor? Moisés. Olha o que diz, queridos e amados irmãos. Josué teve um bom mentor, a saber, Moisés havia lhe ensinado as armas poderosas de um vencedor. Diga comigo, Moisés lhe ensinou as armas poderosas de um vencedor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim, no seu capítulo 10, no versículo 4, as armas da nossa luta, ou seja, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosa em Cristo para derrubar as fortalezas. As armas das nossas lutas não são carnais. Esse é o grande problema. É que tem crente que quer guerrear, mas quer guerrear com armas carnais, quer guerrear com contendas, quer guerrear defamando, quer guerrear com a força do seu braço, com o poder do seu sangue. A Bíblia diz que as armas da igreja, ela é em Cristo, para derrubar as fortalezas. Oh, levante a mão, glorifica, glorifica, glorifica. Quem as suas armas estarem em Cristo, levante a mão. Quando você guerreia com as armas em Cristo, a Bíblia diz que as fortalezas são derribadas. É Paulo que diz em Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Terceira atitude, e eu estou encerrando já, que Josué precisou tomar. Eu chamo esta atitude de estratégias. Repita comigo, estratégias. Levante a mão e diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, me dê estratégias para vencer todas as fortalezas, todas as ruínas do diabo contra a minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? No capítulo 2, no verso de número 1 do livro de Josué, quando Josué entende que Deus havia o escolhido e que Deus entregaria de verdade nas suas mãos os inimigos, ele usa uma estratégia. Ele chamou 2 homens de confiança. Homens de quê? Homens de quê? Sempre Deus coloca alguém do teu lado que é verdadeiro. Para com essa coisa de falar, mas todo mundo é falso. Não, não é isso. Não, porque todo mundo na igreja é problema. Não é isso. Eu já vi gente falar assim: olha, meu Deus do céu, o evangelho está tão banalizado, né? Tão aí sem valor. Você vai para a internet, o que você vê é coisa absurda. E tem gente perdendo fé, porque está lá no YouTube, vendo vídeo que não traz edificação nenhuma, desviados que estão ali. Pessoas que eram cristãs, desviaram, estão até na macumba. É verdade, né? E estão trazendo coisas absurdas na internet, só sabe falar mal das pessoas.
E eu fico me perguntando qual é a edificação que tem. Como que eu vou ganhar o pecador se eu vou para a internet e eu não tenho uma palavra de edificação? E infelizmente tem muitos jovens se perdendo, tem muitos pastores se perdendo, tem muitos obreiros se perdendo, tem muita gente se perdendo. E cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque você deve estar atento. As suas armas não são carnais, mas são espirituais. Não se perca, aleluia, na via da internet, não se perca, aleluia, na rede social. Edifique a sua casa, construa a sua casa, edifique a sua casa sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única esperança para a humanidade. Então eu já vou dizer assim: olha, na igreja só tem gente falsa. Não é isso não, isso é mentira do diabo. E o diabo já está querendo te enganar, porque você pode sair daqui e dizer: olha, lá na igreja só tem problema. Não, não só tem problema não. Pode até ter problema, mas tem mais vitória do que problema. Tem mais bênção do que problema. Tem mais vitória do que luta. Quem acredita que tem mais vitória do que luta na presença de Deus, levante a mão. Oh, receba a sua, receba a sua, receba a sua, receba, 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 receba a sua. Josué, ele usa estratégias de uma maneira secreto, sem que ninguém o soubesse. Ele chamou 2 homens de confiança. Diga homens de confiança. Diga homens de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui? E ele fala assim: olha, vocês vão disfarçadamente lá na cidade de Jericó, a cidade mais antiga. Lá tem ouro, lá tem prata, lá tem muita riqueza. Vocês vão entrar na cidade de Jericó, porque a notícia já chegou lá, que nós vamos derrubar as muralhas. E nós queremos saber se os seus habitantes estão temendo, estão com medo, ou estão preparando o seu exército para lutar contra nós. Então eu envio vocês para vocês trazerem boa notícia ou má notícia. Eu quero saber dessa informação. O que é que eu aprendo aqui? Estratégia. Conhecer o coração do inimigo. Ele manda 2 homens, e a história diz que quando os 2 homens chegaram naquela cidade, ele é recebido por uma mulher cujo nome dela é Raabe. Parabéns, vocês são bom de Bíblia, que tem que pregar e tem que conhecer, senão vai ficar para trás. Parabéns, vocês estão bom de Bíblia. Ele chega na casa da Raabe, é recebido, é cuidado pela Raabe. Inclusive Raabe está na genealogia de Jesus. É uma mulher que entrou na genealogia de Jesus. São poucas mulheres que entrou na genealogia de Jesus. Raabe é uma delas. Ele chega na casa da Raabe. Raabe começa a falar assim: olha, nós sabemos quem é o vosso Deus. Toda a Jericó está com medo, porque o vosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, é o Deus que abriu o mar vermelho,
É o Deus que conduziu 40 anos no deserto o seu povo e cuidou do seu povo. Então nós já sabemos que o vosso Deus há de destruir esta cidade. Eu só te peço uma coisa: cuide da minha vida, cuide dos meus pais, cuide dos meus irmãos, cuide da minha família. E a Bíblia diz que eles se comprometeram a cuidar, se ela deixasse o cordão vermelho na janela que eles desceram. Eu não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz que a casa da Raabe foi salva, e todos que estavam dentro da casa também foram salvos. Terceira atitude: estratégias. Você não vence o inimigo. Você não vence o inimigo se não tiver estratégias. Eu não estou falando de inimigo físico. Eu não estou falando de pessoas desta vida. Eu estou falando de inimigo, demônio. E você só poderá vencê-lo através da oração. Tem gente aqui, me diz o Espírito de Deus, que você não tem força mais de orar. Você só vence o inimigo através do jejum. Tem gente aqui que acorda de manhã, parece que dormiu na cadeia. Não resiste um pãozinho com café. Desse jeito você não vai vencer, não. Desse jeito você não vai dar conta de ir para a guerra, não. E se você entrar na guerra, você vai morrer na guerra. Tem gente aqui, meus queridos e amados irmãos, que não tem força mais de adorar a Deus em espírito e em verdade. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Oh, levante a mão, porque eu vejo o renovo, eu vejo o renovo, eu vejo o renovo. Ai, ai, eu vejo o renovo. Levante a mão. Deus acaba de me dizer, meu servo, eu estou devolvendo o jejum, eu estou devolvendo a força da oração, a força da comunhão. Oh, levante a sua mão e dá glória. Diga glória a Deus. Estratégias. Quarto e último, e eu encerro. A presença de Deus, ela tem que estar presente. Diga comigo: a presença de Deus tem que ser atuante. Capítulo de número 3, mais especificamente o versículo 5. Quando Josué tem a informação dos mensageiros que o povo estava com medo, então Josué vai invocar a presença de santificai o povo hoje, disse o Senhor. Santifica-os hoje, porque amanhã eu, o Senhor, farei maravilhas.
Não há presença verdadeira sem santidade. Deixa de blá blá blá. Se não tiver santidade, não tem presença verdadeira. Se não tiver comunhão, não tem presença verdadeira. Para ter presença verdadeira, tem que ter santidade, tem que ter comunhão, tem que ter oração. A igreja tem que estar marchando. Levante a mão, levante a mão. Oh glória, santifica hoje, porque farei maravilha amanhã, diz o Senhor. Pegaram a arca, chamaram os sacerdotes levitas. Olhe que existia sacerdote, mas nem todos eram levitas. E o que é o verdadeiro levita na Bíblia? Muitas pessoas dizem, o irmão é cantor, é levita. O verdadeiro levita na Bíblia era da tribo de Levi. Estes eram o verdadeiro levita. Pegaram o sacerdote da tribo de Levi e levaram a arca. A arca era a presença de Deus. Colocaram o povo. A história bíblica diz que os sacerdotes ficaram aproximadamente 1 quilômetro. Olha esse detalhe. 1 quilômetro com a arca na frente. O povo não podia se aproximar da arca. Era 1 quilômetro, os sacerdotes na frente e o povo depois de 1 quilômetro ficava. E Deus falou com Josué: na hora que a minha presença, oh glória, na hora que a minha presença chegar na água, e eles tocaram os pés à beira do Jordão, eu vou abrir o Jordão. Os sacerdotes vão com a arca, o povo vem atrás 1 quilômetro, e quando o sacerdote toca na arca, na água, a Bíblia diz que o Jordão se abriu, igual o Mar Vermelho. O povo passou. Isso é natural? Não fala, isso é natural? É sobre. Ninguém vai abrir rio naturalmente, é natural. Então o povo passou. A Bíblia diz que ficou em terra seca. Diga comigo, tudo que Deus faz, não fica no esquecimento. Sabe o que Deus falou para o povo? Vocês já estão velhos. Tem gente aí que já está próximo de partir. Os vossos filhos virão, os vossos netos também virão. Então vamos fazer o seguinte: eu quero um altar. Sabe por que tem gente? Sabe por que tem gente que não está recebendo mais nada? Eu vou falar. Sabe por que tem gente que não recebe mais nada? Porque o seu altar não tem mais presença de Deus. Pode até ter barulho, mas barulho não é presença. Barulho faz parte de presença. Aleluia. O que tem a presença é santidade, é comunhão, é vida no altar, é compromisso com a palavra. Amém? Segura aí, estou encerrando. O povo passou. Deus disse assim: Josué, chame um homem de cada tribo e pegue uma pedra. Leve para o alojamento esta pedra. Mostre para o povo que esta pedra
Foi eu que abri o mar, aliás, que abri o Rio Jordão, e que eu fiz o meu povo passar em terra seca. Amém? Mais adiante, na cidade de Gilgal, a Bíblia diz que Josué, ele construiu um altar a Deus com essas 12 pedras. E sabe o que Deus disse? Os vossos filhos virão, os vossos netos virão, os vossos tataranetos virão, e eles vão perguntar o que significa este altar. Irão dizer a ele: foi o Senhor que abriu o Rio Jordão. Fique de pé. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você deixará uma história para sua casa. Você deixará uma história para a tua família. Você tem história, você tem identidade na sua terra. Você tem história na sua família. Os teus filhos vão dizer: minha mãe era uma mulher de Deus, o meu pai era um homem de Deus. Aleluia, eu tenho referência. Aí, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Pague o preço, pague o preço, pague o preço, pague o preço. Vale a pena.